E por que a qualidade da semente? Por que eu insisti sobre a qualidade da semente? Não é só o valor, não. A semente não é só o valor, não é a semente que tem que ser a semente que vai resolver o seu problema. E muita gente não sabe como se produz semente. A semente de forageiro, ela é produzida um pouquinho diferente da soja ou outras. E semente se faz no campo. Muita gente não tem ideia que a semente é produzida no campo, da qualidade da semente se faz no campo. A pessoa fala, não, vou lá visitar só a UBS. A UBS não é a semente, não. A semente que vem ruim para a UBS, ela não vai ser melhorada para a UBS, não. A UBS é só para tirar a impureza, para melhorar um pouquinho a qualidade física da semente e a conservação dela. A semente se faz no campo. E se o seu campo estiver ruim com algumas invasores, você vai colher ela e colocar na semente. Isso com toda certeza. Então a semente, você tem um preparo, tem um plantio, tem adubação, é uma lavoura. É a mesma coisa que uma lavoura, não é diferente. Então, por exemplo, um campo de semente ele tem que ser parecido com isso. Uma coisa assim, parece uma jardinagem, na realidade. Tem que ser muito bem feito. Tem todos os tratos culturais que são feitos, complexos de insetos são tratados também, como se faz em qualquer lavoura. Eu vou passando rapidamente, porque o Edicado também deu 45 minutos, então ficou curto aqui o tempo. Você tem muitas doenças também. Essas doenças que estão presentes na semente, se não for tratadas, elas vão refletir no seu campo. Não se esquecendo que hoje, em toda a fazenda de pecuária, um dia vai entrar a lavoura. E para ter a lavoura que vai produzir, não pode ter essas doenças presentes, não. Então, isso é o sistema de colheita. A semente é colhida por varredura. Então, quer dizer, você varre o chão. Quando você varre o chão, você traz torrão, você traz palha, você traz invasor. Depois tem que ser separado. Aí, quando você vai separando a semente, o que se vende mais hoje no mercado? Essa semente que está num padrão aceito pelo Ministério, 60% de pureza. Você tem o quê? Você tem torrão, você tem palha, você tem semente xoxo. E, eventualmente, algumas coisas a mais, algumas doenças, algumas pragas que podem vir nela. Então, o que você pode ter numa semente disso aqui? Mofo branco, nematóide, erva daninha, invasor. Você imagina você colocar um mofo branco numa terra hoje e amanhã você plantar uma lavoura de soja. O tamanho do problema que você vai criar na sua lavoura. E isso não é pouco, não. As invasoras, você vai colocar um amargoso resistente ao glifosato, você vai gastar um bocadinho de dinheiro depois, hein? Nematóide também. Nematóide, você acha que é bom colocar numa pastagem? Na pastagem não vai ter problema. Agora, quando plantar milho, soja, realmente você vai ter mais um dia para gastar. Né? Que vai fazer também, às vezes, vai ser muito bom para as empresas que vendem produto químico, mas para vocês não. Erva daninha, esse você pode ter na semente. Agora, quando você compra uma semente, gente, eu aconselho a fazer isso. Até a Posmato, nós temos um laboratório de sanidade. Você vai gastar R$200 para saber se não tem mofo branco, se não tem nematóide. Isso é importante e praticamente ninguém faz. Gastar R$100 mil de semente não quer gastar R$200 para fazer uma análise de saber o que tem na sua semente. Eu coloquei recomendo para o sistema integrado, porque eu acho que hoje não vai existir mais nenhuma pastagem que não seja colocada em algum momento, alguma lavoura, que seja de milho, seja de soja, que seja outra coisa. Então, as recomendações para comprar a semente, hoje compra a semente ou pura, ou encrustada que seja, mas compra elas tratadas de preferência, com fungicida, porque a maior parte dos fungos vem através da semente. E se você tratar, você elimina os riscos da sua lavoura. Semente pura é isso. Você viu se comparando com aquele evento anterior, uma semente isso é semente de mercado. Isso que a gente quer ter. O encrustado, o tratado. A situação ideal é ter uma semente nessas condições para você plantar. Já não existe semente barata. Existe a semente que vai resolver seu problema e ter uma pastagem de qualidade. Por exemplo, uma loja de venda de semente. É bom comprar? É interessante comprar nessa loja? Mas tem gente comprando. Aí depois fala, minha pecuária não está dando dinheiro. Meu pasto ficou ruim, a semente não era boa, não nasceu mal. Lembrando todo mundo que quando você compra uma semente, você tem que exigir, além da nota fiscal,
um termo de conformidade que está dizendo quanto que ela tem de pureza, quanto que ela tem de germinação, se tem invasor. E principalmente verificar em laboratório essa semente. Então, isso vai ter o diferencial que você vai ter de uma semente boa de uma semente ruim. Tem alguma diferença desse pasto? Vocês estão vendo alguma diferença? Tem um pasto melhor do que o outro? Os dois são bons? Não vai dar diferença? Vai engordar as mesmas cabeças do boi? Vai produzir o mesmo quilo de carne por hectare? Esses dois pastos? Não vai, não. Um pasto vai estar muito melhor, o outro vai vir invasor, vai fazer a felicidade dos vendedores do herbicida, mas não vai resolver seu problema. Então é isso hoje. Eu não falo nem em cultivar, estou falando em semente, qualidade de semente. Então não tem semente cara. A semente cara é o que não vai resolver seu problema. A semente que vai resolver seu problema, ela é barata em qualquer situação. A semente no pasto reformado só representa hoje 8% do custo. É muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Já está passando? Já? Não. Estou começando agora? Não, vou ter mais. Então é isso que você pode ter. Numa soja, colocou um nematóide na semente forageira, olha a soja que vai ter. Quem que vai dar 60 sacos, quem que vai dar 10 sacos por hectare? Então, já que meu tempo está acabando, coloquei uma coisa sobre a escolha de cultivar também. Que muita gente está chegando para comprar semente, falei, qual a cultivar você tem para vender que vai resolver meu problema? Meu problema com São Pedro, com os insetos e de manejo de pasto. Então, quer que a semente resolva tudo, mas não, que vai resolver é cultivar. Então, para poder fazer uma recomendação na pecuária, não existe igual a soja, um roteiro. Cada fazenda de pecuária é uma fazenda. Então, para mim escolher cultivar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é o meu tipo de exploração. É cria, é recria, engorda, gado de leite, o que eu vou fazer? O que eu faço na minha fazenda? Eu tenho que saber, meu sistema ele é extensivo, semi-extensivo, é intensivo, é irrigado, não é? Baseado nisso, eu tenho que cultivar mais adaptado. Depois tem que saber, meu relevo é acidentado, é montanha, é buraco, eu tenho que saber disso também. Textura do solo é argilosa, é mista, é arenosa, tem fertilidade, não tem fertilidade, eu vou criar fertilidade, então isso vai determinar a escolha da fertilidade, da cultivar. E também a questão climática. Quando chove, Mato Grosso, nós temos região de 2.500 milímetros e temos região de 1.300 milímetros. Então, também vai ter importância. E quando eu falo cultivar, tinha que ter colocado das cultivar, porque você não pode plantar só uma cultivar na sua fazenda. Você não pode criar uma monocultura. Me diz uma coisa, alguém planta só uma cultivar de soja na sua lavoura? Não, planta pelo menos 3. Então você tem que diversificar suas cultivar para não ter amanhã o problema que teve no Médio Norte, da morte das braquiárias, morte súbita ou morte anunciada. Para não arriscar isso, tem que diversificar. Então a melhor cultivar que você vai ter, as melhores, vão ser aquelas que se adaptam ao seu sistema. Não é a melhor do mercado, não. O que vai melhor servir para o seu mercado. Como o meu tempo, a priori, já esgotou, agradeço todo mundo, foi muito breve, depois teremos perguntas também para quem quiser. Obrigado a todos.